Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você ouvinte da Rádio RCI. Olá, você que está aí nos acompanhando de casa, do carro, o programa Entre Livros entrando no ar agora. A gente vai estar falando hoje sobre um tema que é a tridotação consciencial, teática inversiva. Esse é o título da obra que nós vamos falar hoje. É um lançamento, foi lançado agora no sábado passado, recentemente, né? Quentíssimo da gráfica. E nós estamos, então, para falar sobre ele com a nossa autora convidada, Lucimara Ribas Frederico, que já recebo, então, Lucimara, as nossas boas-vindas ao programa Entre Livros. Pessoal, obrigada. A gente quer saber, então, primeiramente, o que é a tridotação consciencial? Legal. Então, a tridotação consciencial, que é o título do livro, é uma junção de 3 habilidades. Então, é a comunicação, a intelectualidade, né, que é a parte da inteligência, de a gente querer aprender mais, e aí a terceira habilidade é o parapsiquismo. O que é o parapsiquismo? É quando a pessoa, por exemplo, tem a questão da multidimensionalidade que a gente fala na psicologia. Mas algumas pessoas comentam que é como se fosse o sexto sentido da pessoa. Então, por exemplo, ela sente alguma questão de energia, tem a questão de casas, tem várias outras questões que a gente vai debater no decorrer, mas a gente pode tentar assim, explicar como se fosse o sexto sentido, né? A pessoa ela conseguir ter uma percepção extrasensorial, né? Além dos 5 sentidos humanos. Então, é essa junção aí dessas 3 habilidades, elas em conjunto, né, em sinergismo, a pessoa que tem desenvolvido, né, essa habilidade tridotacional, que a gente pode falar, muitas vezes ela consegue ajudar outras pessoas através dessa junção dessas 3 habilidades. Então, como ela poderia ajudar as outras pessoas através dessa questão, dessas habilidades tridotacionais? Então, por exemplo, a pessoa ela tem um vasto conhecimento, ela estuda bastante, ela é intelectual, porém, se ela não tem, por exemplo, desenvolvido a comunicação, né, saber se comunicar, saber escrever, saber falar com outras pessoas, muitas vezes ela não vai conseguir ajudar uma pessoa que às vezes precisa de algum esclarecimento, né? E aí, por exemplo, o sexto sentido, né, ou essas percepções extrasensoriais que a gente estava comentando, ela pode ajudar também a pessoa a ser mais assertiva. Por exemplo, ela sentir que alguma coisa não está bem naquele momento e aí ela chegar ali para ajudar a pessoa. Então, por exemplo, ela está ministrando uma aula, está dando uma aula. E aí ela até tem desenvolvido, por exemplo, a comunicação e a parte intelectual. Então, ela tem um conteúdo para passar para a pessoa. E aí, às vezes, ela sente, né, alguma percepção energética, que a gente pode assim dizer, que determinado aluno está precisando de algum apoio, de algum esclarecimento em determinado assunto. Então, ela é como se acendesse uma luzinha e nela pensasse assim, opa, peraí, vem um insight, né? Tipo, vem uma ideia de que ela precisa ajudar aquela pessoa em determinado assunto. Então, essas 3 habilidades ajudam muitas vezes a pessoa a ser mais assertiva, mais pontual naquele esclarecimento, naquela ajuda que ela pode dar para determinada pessoa. Então, é muito nessa questão, assim, Rony. E aos poucos aqui a gente vai entendendo um pouquinho mais, né? E aí você colocou um subtítulo que é teática inversiva. Você pode explicar primeiramente o que é teática e o que é teática inversiva? Então, a teática é a teoria mais a prática. Então, a gente estuda muito, né, na psicologia, que muitas vezes a gente fica só na teoria, né, que a gente chama dos teoricões. Então, a pessoa estuda, mas não coloca em prática. Então, por exemplo, ela estuda sobre dispersão, né? Ela é uma pessoa dispersiva. Ela estuda, mas ela às vezes não tenta superar aquilo, não coloca em prática algumas técnicas que podem ajudar
ela superar esse travão dispersivo. Isso é um exemplo, né? Só para trazer. Então, às vezes, a pessoa, ela estuda muito determinados assuntos, mas muitas vezes não coloca em prática. Então, até a própria questão da interassistência, né? Que é ajudar outras consciências e se ajudar também. Então, muitas vezes, ela estuda muito como ajudar outras consciências, outras pessoas, mas, na prática, ela não o faz. Né? Então, aí fica algo mais assim, superficial. Mas quando a gente fala teática, é porque a pessoa une a teoria mais a prática. Então, ela estuda como qualificar, ajudar outras pessoas, e ela vai lá realmente e coloca em prática. Então, ela cria métodos, formas de chegar nas outras pessoas para ajudar. Então, esse é um exemplo de vários outros exemplos, né? Então, que a gente poderia estar trazendo. Outro exemplo, assim, mais voltado na intelectualidade, por exemplo, a pessoa ela estuda bastante como ser autodidata e tudo mais, mas na prática, assim, ela não, às vezes ela não coloca aquilo, sabe, para ajudar outras pessoas, não, só fica na teoria, né? Então, às vezes, aquela teoria não vai agregar muito, né, se ela não colocar algo em prática. E aí, a questão da teática inversiva, né? Então, o que é essa inversiva? Tem relação com uma técnica que a gente tem na Conscienciologia, que é uma técnica de vida, né? Que a gente utiliza para a vida inteira, que é a técnica da inversão existencial. Então, o que é essa técnica? É uma técnica que a gente aplica desde a juventude, né, por volta até dos 26 anos, que a pessoa se posiciona ali, que ela vai aplicar essa técnica. E aí, a partir dessa técnica, ela vai fazer um planejamento da vida dela a maior, né? Então, ela vai planejar várias etapas da vida dela para que ela tenha algumas antecipações, né? Algumas precocidades de maturidade, alguns desenvolvimentos, por exemplo, de algumas habilidades, como a gente está comentando aqui, né? A habilidade tridotacional. Então, essa pessoa que aplica essa técnica da inversão existencial, né, esse jovem que aplica essa técnica, ela pode utilizar essa estratégia de desenvolver a tridotação consciencial, né, que é o meu caso, que eu trago aqui no livro. Por isso que a teática inversiva eu trago bastante um pouco das minhas vivências pessoais. E aí, a partir do momento que a pessoa ela começa a desenvolver essas habilidades, né, tridotacionais dentro da inversão existencial, ela pode antecipar uma série de fatores. Então, dentro da inversão, né, que a gente coloca algumas diretrizes básicas. Então, por exemplo, acho que a internet está um pouco instável, né? Está me escutando, Rose? Sim, pode seguir. E aí, no decorrer assim, dessa aplicação da técnica da inversão existencial, tem alguns pilares, né? Então, tem o pilar da interassistência, que é ajudar outras consciências através da tarefa do esclarecimento, né? Por exemplo, a tarefa do esclarecimento é você escrever livros, artigos, você dar aula, ministrar aula para esclarecer as pessoas. Então, às vezes, as pessoas têm dúvidas em relação a alguns temas, e através do esclarecimento ela consegue ajudar. E aí, alguns pilares e também algumas metas que o inversor tem, ela pode ser atingida mais rapidamente, utilizando, por exemplo, essa tridotação consciencial, né? A pessoa ela vai desenvolver a comunicação para transmitir, por exemplo, conhecimento para as outras pessoas, a intelectualidade, né, para ela qualificar esses conhecimentos que ela vai passar para as outras pessoas, e o parapsiquismo para ser mais assertivo, mas também dentro dessa questão do parapsiquismo, né, que é esse processo mais multidimensional, falando assim, ela vai também, às vezes, fazer alguma assistência, ajudar aquela pessoa, aquela consciência que está precisando de ajuda, às vezes energeticamente, tem outras técnicas que a gente usa junto com a técnica da inversão existencial, que pode também auxiliar nessa questão do parapsiquismo. Né? Agora, você falou que a técnica da inversão existencial é aplicada pelos jovens, mas assim, explica um pouquinho o que é, como que se aplica essa técnica
como que a pessoa usa isso na vida dela, no dia a dia? O que é a técnica da Invex, assim, detalhadamente? Bom, cada consciência ela tem uma forma também de aplicar, mas assim, a gente tem as diretrizes básicas, né, dessa aplicação, como uma técnica, como qualquer técnica, ela tem uma série de metodologias, né? Então, uma técnica, por exemplo, eu vou escrever um artigo, né? Tem uma técnica de escrita, uma estilística, tem uma forma no qual você pode atingir melhor esses objetivos, né? Então, por exemplo, a gente comenta muito que dos objetivos que a gente quer alcançar é a questão da desperticidade, né? Então, a gente não se assediar muito com alguns estresses, algumas questões externas. Então, a pessoa, ao longo da vida dela, ela vai desenvolver formas para chegar nesse objetivo, para que ela alcance uma serenidade, por exemplo. Então, um objetivo. Tem vários outros objetivos que cada inversor vai traçar, né? Então, por exemplo, quais são os meus objetivos daqui a 40 anos? Só que para você atingir esses objetivos, essas metas de vida, antes disso você tem que fazer um planejamento a maior. Então, com objetivos de curto, médio e longo prazo, para que ela consiga alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, eu quero alcançar um completismo, né? Então, eu sair dessa vida com um saldo positivo. Mas como que eu vou chegar lá no final da vida, nossa, por exemplo, e alcançar esses objetivos? E aí, dentro da técnica da inversão existencial, a gente faz esses planejamentos, né? Então, a gente planeja com base em algumas estratégias que a gente tem de aceleração evolutiva. Então, a gente busca acelerar a evolução, inverter o fluxo, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa normal, muitas vezes, ela vai crescer, vai, por exemplo, ficar adulta, ter filhos, entre outras coisas. Cada pessoa, né, ela tem uma, mas a média da população é assim, ela envelhece, aí quando ela chega lá na aposentadoria, que ela tem um pouco mais de tempo, às vezes ela consegue parar para, por exemplo, ter mais essa questão evolutiva, assim falando, né? E aí, a gente tem alguns artigos de psicologia que seria bom o pessoal também dar uma olhada, né? A gente tem, eu sou voluntária atualmente, né, da Associação Internacional de Investigação Social, que é a CIDEC, mas a gente tem artigos que comentam sobre essa questão. Mas, por exemplo, tem algumas questões que a gente, por exemplo, que é impeditiva de se aplicar a técnica, por exemplo. Então, por exemplo, um dos fatores é a idade, né? Então, a idade limite ali seria mais ou menos 26 anos, a pessoa se posicionar para começar a aplicar essa técnica. O ideal é que ela antecipe cada vez mais. Então, por exemplo, com 21 anos ela já tem isso claro, né? Mas tem pessoas que chegam um pouquinho mais depois, mas ela ainda está ali no limite para aplicar a técnica. Por que a gente tem essa questão, né? Pela questão, às vezes, até do desenvolvimento mesmo, da maturidade da pessoa, do desenvolvimento cerebral da pessoa, né? Aí, assim, como a técnica ela visa que a pessoa ela antecipe uma série de fatores, essa idade é importante porque, por exemplo, a pessoa, sei lá, a pessoa chega conhece essa técnica com 30 e poucos anos, por exemplo. Aí ela já não está mais invertendo, né? Porque aí ela já está numa, por exemplo, dentro da consultoria a gente tem as fases da programação existencial, né? Que seria o quê? Tem a fase preparatória da programação de vida e a fase executiva. E aí a fase preparatória, que seria essa preparação para quando ela chegar numa fase executiva, que seria depois de 35 anos de idade, ela já está mais desenvolvida para ela conseguir assumir papéis maiores dentro da evolução consciencial, né? Nesse sentido. Então, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa chegar com 35 anos e querer, por exemplo, aplicar a técnica da inversão existencial, porque como a gente quer otimizar a vida ao máximo possível, então o ideal é a gente começar a antecipar antes dos 25, 26 anos,
para quando chegar lá nessa fase executiva, a gente já ter antecipado uma série de fatores que cada vez mais está otimizando a vida em vários setores, né? Então, a gente não tem só um setor da vida, né? Então, a gente tem a parte financeira, a parte emocional, né? Tem a questão de estudos, buscar ter, por exemplo, um diploma para que ela consiga trabalhar melhor e ter uma sustentabilidade financeira. São uma série de fatores, né? Então, assim, cada consciência ela é única, né? Ela vai ter traçado vários ali métodos, mas a gente tem algumas diretrizes básicas, que é, por exemplo, essa questão da idade, que eu comentei. Uma outra questão que a gente também comenta bastante é a questão da antimaternidade lúcida, né? Que a pessoa ela opta, né, por não ter filhos, né, não ter a gestação humana, para que ela consiga se dedicar em tempo integral a, por exemplo, a escrever livros, escrever artigos. Por quê? A partir do momento que você tem uma gestação humana, tem um filho, ela muitas vezes ela vai dedicar uns 20 e poucos anos ali somente a uma consciência especificamente, né? Mas a partir do momento que ela opta em não ter o filho, por exemplo, ela consegue alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, ela vai colocar ali na mente dela que ela vai escrever, né? Então, ela vai colocar no planejamento dela que ela vai escrever artigos, verbetes, assim, então, livros, para que ela consiga alcançar mais pessoas além do círculo familiar dela. Então, muitas vezes a gente sai então, dessa bolha que a gente tem, que é ao nosso redor, que é a nossa família, muitas vezes, para chegar em outras consciências. Claro que, quando você aplica a inversão existencial, você também vai fazer assistência, também vai ajudar o seu grupo karma familiar, né, que a gente fala. Por exemplo, irmão, pai, mãe, tias, né, aí engloba tudo. Só que a partir do momento que você aplica essa técnica de vida, você visa alcançar mais pessoas. E como que você alcança mais pessoas? Através dessa questão do que a gente comenta, que é as gestações conscienciais, que seria os livros, por exemplo. Os livros alcançam um público maior de pessoas. Então, você vai dedicar a sua vida para estudar bastante, para que você traga um conteúdo mais preciso possível para ajudar o maior número de pessoas. Então, quando você escreve um livro, por exemplo, e aí você começa a distribuir esse livro para vários lugares do mundo, você não tem noção de quem você vai alcançar, mas vai chegar em pessoas que você nem imagina que vai chegar, e aquela pessoa vai ler aquele conteúdo, e às vezes vai ser aquilo que vai ajudar aquela pessoa a resolver algum problema da vida dela, a tomar alguma iniciativa, tomar alguma decisão de vida que vai ser séria para a evolução dela. Então, quando a gente tem essa intenção de ajudar outras pessoas através da tarefa do esclarecimento, e aí você opta em passar a maior parte do seu tempo estudando, refletindo, investindo em mais conteúdo, aprender cada vez mais, aí você consegue, muitas vezes, através dessa escrita, chegar em maior número possível de pessoas, né? Eu acho que isso que é o bacana da técnica de inversão existencial, que a gente visa, né, um dos pilares, ajudar outras pessoas, mas também, quando você escreve um livro, quando você escreve um artigo, também está te ajudando, né? Então, tem até algumas frases que falam assim, que quando a gente ensina outra pessoa, a gente também aprende muito mais. Porque para você ensinar uma pessoa, quando você escreve alguma coisa ou dá uma aula, ministra uma aula, você precisa estudar aquele conteúdo e você precisa entender aquilo. Então, a gente investe o maior tempo possível para que a gente se desenvolva na parte evolutiva o mais cedo possível, para quando chegar lá nessa fase que eu estava comentando, fase executiva, que é após os 35 anos, a pessoa ela já tem uma bagagem de conhecimento muito maior do que uma pessoa, por exemplo, que começou isso lá com 40 anos, por exemplo. Então, imagina só, eu comecei a estudar com 19 anos, né, a parte de ontologia, toda essa questão.
Aí, quando eu estiver lá com 50 anos, eu vou ter alguma bagagem que eu consiga, tipo, né, alcançar muito mais outras pessoas e me ajudar também a evoluir. Muito bem, a gente vai então agora caminhando para o nosso intervalo, mas você fique aí antenado, porque a gente vai estar de volta daqui a pouquinho, a Lucimara contar um pouquinho mais aí sobre a tridotação consciencial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje é tridotação consciencial e eu cometi uma falha, porque eu não li o currículo da nossa autora. Ela é graduada em Engenharia Ambiental e ela trabalha com gerenciamento de resíduos sólidos e análise em laboratório de sedimentologia. Então, devidamente apresentada. Lucimara, você falou aí bastante, né? A gente conseguiu entender o que é essa técnica. Agora sim, fala sobre você nessa técnica. Você aplica essa técnica? Como que foi para você conhecer essa técnica? Como que você se identificou com ela? O que faz, o que te motiva a continuar aplicando? Fala um pouquinho aí de você dentro da inversão existencial. Então, Ruth, eu conheci a Constologia lá em 2009. E em 2010, eu participei da Semana da Inversão Existencial. E aí, nesse momento, né, nessa semana, eu conheci um pouco mais sobre essa técnica da inversão existencial. Estudei, eu conheci pessoas que aplicam também a técnica da inversão existencial lá em 2010. E aquilo fez bastante sentido para mim, porque quando eu nasci, assim, quando eu era mais jovem, assim, na infância, eu sempre tive dentro de mim que eu queria, de certa forma, evoluir. Que seria, né? Me qualificar mais, aprender mais, melhorar como pessoa. Então, às vezes, a gente tem algum traço que é mais negativo, por exemplo, dispersão, ou uma pessoa muito brava. Então, a gente vai se moldando no decorrer da vida humana, né? E aí, quando eu era criança, eu já tinha dentro de mim essas questões, assim, de, por exemplo, multidimensionalidade, que a gente comenta do parapsiquismo. Eu já tinha muito forte alguns valores pessoais que que eu carrego até hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor muito forte da questão do estudo, do conhecimento, de sempre estar me qualificando. E quando eu conheci essa técnica lá em 2010, eu percebi que era uma técnica que iria me ajudar a acelerar mais ainda a minha evolução consciencial, a minha evolução pessoal. E aí, ao me identificar, eu comecei a aplicar essa técnica e, a partir disso, eu fui montando um planejamento dessa minha vida. Então, eu coloquei várias metas, né? Então, por exemplo, eu coloquei que queria fazer a faculdade, finalizar a faculdade até determinado tempo. Então, eu fiz isso, a partir do momento que eu coloquei esse objetivo, né, de ter um curso médio e longo prazo, era de médio prazo, que era 5 anos, né, de faculdade, eu fui colocando em prática, né, todas essas questões. Então, não coloquei só a faculdade, mas esse é um exemplo. Então, tiveram outras metas que eu coloquei nesse planejamento lá em 2010, quando eu comecei a aplicar a técnica de inversão existencial. E, a partir daí, eu fui vendo como que eu iria alcançar essas metas. Então, isso é bacana, né? Porque, às vezes, a gente coloca uma meta, mas a gente não traça, né, um caminho de como que realmente vai chegar naquela meta, como que vai alcançar aquele objetivo de vida dela. Então, por exemplo, ela coloca que quer comprar uma casa daqui, sei lá, 10 anos. Só que, nesses 10 anos, ela não tem uma estratégia, né? Então, ela não coloca ali como que ela vai alcançar essa meta. Então, por exemplo, como que ela poderia alcançar essa meta? Ela começar a juntar dinheiro, ela, por exemplo, fazer mais trabalhos para ela poder conseguir o dinheiro para comprar essa casa. Isso é um exemplo, né? Estou trazendo mais a parte física, né? Mais financeira.
Então, a mesma coisa para as outras coisas que a gente tem objetivo. Por exemplo, eu quero desenvolver a minha comunicação. Às vezes eu tenho comunicofobia, né, que é medo de falar em público. Aí, o que que ela vai fazer? Eu tenho que desenvolver alguma estratégia para que eu consiga chegar. E isso aconteceu muito comigo durante esses anos aí de aplicação da técnica de inversão existencial. Então, eu mapeei coisas que eu tinha para melhorar e coisas que eu queria alcançar, e aí eu fui criando estratégias para alcançar. Então, por exemplo, questão da comunicofobia. Eu tinha comunicofobia e aí eu desenvolvi uma estratégia. Qual era? Era escrever artigos, verbetes, né? Para que eu conseguisse desenvolver. Então, através da própria comunicação, me desafiar, né, durante alguns anos, isso foi diluindo até que hoje eu já não tenho mais a comunicofobia. Né? Então, cada pessoa ela tem ali um escopo do que ela precisa para melhorar e para qualificar a evolução dela. Então, por isso que eu estava comentando que cada inversor existencial, às vezes, vai ter uma meta de vida, vai ter, por exemplo, o planejamento dela pode ser diferenciado de outras pessoas. Cada pessoa ela vai ter uns travões da vida que ela vai precisar superar, vai ter metas que ela vai alcançar antes de outras pessoas, e tem pessoas que vão alcançar depois, mas ali ela precisa sempre ir vendo como que ela vai conseguir alcançar esses objetivos. E para mim está sendo assim. Eu estabeleci o que eu preciso qualificar para acelerar cada vez mais minha evolução e para alcançar algumas metas evolutivas. Então, por exemplo, a própria escrita desse livro, ele entrou também como uma meta que eu tinha, né? De ter uma GESCOM, né, ali na fase preparatória da vida ainda. Né? E aí eu pretendo escrever outros livros, mas essa foi o primeiro, né, que está sendo aí o pioneiro ainda para mim, né? Mas basicamente é isso. E conseguiu inverter, né? Você conseguiu inverter, ou seja, você já publicou um livro na sua fase que ainda era para preparar a vida, né? Então já fez uma inversão, né? Agora, você dessas 3 dotações, né, o parapsiquismo, você sempre, você já falou que a comunicabilidade era uma coisa que você foi desenvolvendo, lapidando, qualificando, né, que superou uma dificuldade que você tinha e hoje você está bem, né? Claro, a gente está em constante aprimoramento, né? Mas digamos assim, você conseguiu superar aquela fase mais difícil que era uma fobia mesmo. Agora, com relação ao parapsiquismo e à intelectualidade, como que é isso para você? Bom, o parapsiquismo, desde criança, eu já tinha desenvolvido. Então, eu já tinha sensações energéticas, por exemplo. Eu ia a alguns ambientes, eu já sentia que ali era mais carregado, ou já sentia que o lugar era mais homeostático, positivo. Então, eu já tinha essas habilidades, por exemplo, de projeção, que a gente comenta que é, por exemplo, a saída fora do corpo, né? A viagem astral, como em alguns lugares conhecem, né? Eu já tinha isso já ali na adolescência, na fase da infância para adolescência, eu já tinha algumas vivências projetivas. Mas quando eu conheci a Consologia, quando comecei a aplicar a técnica da inversão existencial, eu desenvolvi e qualifiquei um pouco mais o parapsiquismo. Então, hoje eu uso essa habilidade para fazer mais assistência, para ajudar outras pessoas, ajudar outras consciências. Mas ela dos 3, ela é a mais desenvolvida. E aí, a parte da intelectualidade, eu, desde criança, sempre gostei de ler. Né? Eu sempre tive uma rotina de leitura bem explícita, assim. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a primeira série, segunda série, sempre tinha a biblioteca do colégio e eu pegava os livros emprestados para ler. Então, eu lia, assim, com uma frequência bem grande, assim. Porém, eu percebo assim, que ele é o segundo desenvolvido. Hoje eu estou tentando desenvolver mais. Mas porque eu tenho alguns traços que me impedem, por exemplo, de ter um foco maior. Por exemplo, dispersão. Eu sou um pouco dispersiva. Quando eu começo a ler, às vezes eu não consigo me concentrar 100%. Eu tenho que ficar relendo às vezes. Então,
eu percebo que a intelectualidade ela está crescendo, está desenvolvendo essas habilidades junto com o processo até comunicativo, que muitas vezes eu escrevo, por exemplo, bastante artigos, justamente para qualificar tanto a comunicação quanto o processo intelectual. E aí acontece isso. Então, eu tenho, assim, eu tenho uma rotina de estudo, de leitura, né? Então, diariamente eu busco ler uma frequência maior, mas às vezes eu tenho algumas dispersões, né? E aí, no decorrer de alguns anos, eu comecei a criar estratégias, porque tinha às vezes que, por exemplo, eu ia ler um livro, né? E ler um livro, aí o que acontecia? Às vezes vinha a notificação no celular, das redes sociais, aí vinha o barulho, aí eu, ao invés de eu terminar de ler o livro, eu pegava e ficava olhando o celular. Então, o que eu criei de estratégia? Eu pego o celular e coloco distante quando eu vou ler, ou desligo, ou tiro a notificação. Então, eu preciso, né? Eu acho que cada pessoa tem uma forma, mas para mim, nessa parte intelectual, né? Da leitura, da escrita, até a escrita mesmo, eu preciso ter o menos possível de estímulos externos. O que seriam esses estímulos externos? Por exemplo, eu estar em um ambiente que tem pessoas conversando, eu já não consigo ler se tiver um monte de gente falando. Ou, por exemplo, estou no metrô, estou no ônibus, se eu estiver lendo um livro, às vezes eu não consigo ler, porque o que acontece? Como eu sou, às vezes, muito curiosa também, eu já fico prestando atenção no que a outra pessoa está falando, ou fico olhando o que está acontecendo em volta. Então, eu preciso, às vezes, de um ambiente mais otimizado para poder fazer essa leitura, para escrever, né? Então, eu tenho ainda essas dificuldades intelectuais, né? Que eu preciso criar essas metodologias, mas que eu já venho assim, desenvolvendo. Então, hoje, por exemplo, no meu escritório, quando eu vou ler ou quando eu vou escrever, aí eu tiro o celular, aí eu busco fechar a janela, porque às vezes eu escuto o som do vizinho. Então, tem várias coisas que eu crio como barreira para que eu consiga tipo, me encapsular, para eu conseguir ali ter um ambiente mais otimizado de leitura, de estudo, de escrita, né? Então, tem essa questão. Você falou bastante aí de metas e de estratégias, né? A gente pode dizer assim que a síntese da própria aplicação da técnica da INVEX seria exatamente criar essas estratégias de como você driblar, né, situações que vão te dificultar, ou vão te impedir, ou vão, sei lá, te desacelerar daquilo que você planejou. A gente pode colocar que isso seria uma síntese? Seria assim, uma profilaxia. A gente, na técnica da inversão existencial, a gente fala muito sobre isso, que é a profilaxia até de erros, de situações que possam comprometer a aplicação da técnica da inversão existencial. Então, por exemplo, se eu sei que o meu problema é dispersão, eu tenho que criar métodos para que eu não disperse, por exemplo, fique só nas redes sociais ou fique maratonando série. Por quê? A partir do momento que se eu me deixar levar por essa dispersão, eu vou perder muito tempo que eu poderia estar utilizando para algo mais produtivo. Eu não estou dizendo que o lazer não é essencial na vida da pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa ela precisa estabelecer alguns momentos de lazer, mas que sejam lazeres mais assim, saudáveis. Né? Então, por exemplo, tem uma grande diferença de você, por exemplo, assistir 10 capítulos de uma série em uma noite, do que você, às vezes, ir assistindo aos poucos, para aquilo te ajudar até no seu cérebro mesmo, porque o seu cérebro, às vezes, depois que você faz uma série de atividades que trabalham com a parte intelectual, às vezes você precisa de um descanso. Então, você vai assistir uma série que vai ter um conhecimento, que você vai aprender algo com aquilo ali, tem um conteúdo por trás, do que muitas vezes a pessoa, por exemplo, assim, agora eu vou, por exemplo, maratonar, sei lá, 2 dias em seguida determinada série. Isso não é saudável. Então, a gente busca ter hábitos mais saudáveis possíveis, porque a gente vem nessa vida com esse corpo humano e a gente precisa cuidar dele, porque
esse corpo humano que a gente vai ajudar outras pessoas, vai se ajudar, vai ter todas as questões. Então, o corpo humano a gente tem que ter hábitos saudáveis até por outras questões, né? A gente fala que é os veículos de manifestação da consciência, né? Então, dessa pessoa. Então, por exemplo, o corpo humano, ela vai te ajudar a se manifestar nesse plano físico que a gente está. E aí, se você coloca em risco o seu corpo, né, esse veículo de manifestação que a gente fala, você às vezes não vai conseguir chegar ali, por exemplo, nos objetivos da vida. Então, imagina, por exemplo, você já sente que você veio para fazer algo na sua vida, só que, às vezes, se você se coloca em situações de risco, por exemplo, sei lá, atravessa a rua sem olhar, e aí vem um carro e te atropela, às vezes você perde a oportunidade de estar fazendo muito mais, aí às vezes fica, por exemplo, tem alguma deficiência, ou a pessoa até dessoma, né, morre, né, que é a morte biológica, a gente comenta, e aí tem essa série de profilaxias que a gente busca tomar os mais cuidados possíveis para que a gente tenha uma saúde, para que a gente consiga chegar lá com 60, 70 anos, ainda ativo, né, sem depender de outras pessoas, e poder ajudar cada vez mais. Então, a gente usar o máximo de tempo possível que a gente está nessa vida humana para conseguir ajudar outras pessoas e ajudar a si mesmo, né, qualificar. Então, a gente não veio à toa nessa vida. A gente não veio só para passear. Como eu disse, o lazer é importante, mas a gente também tem que saber lidar com as questões que podem comprometer ali a sua saúde, pode comprometer a sua atuação nessa questão mais assistencial. Isso é bem importante comentar, porque às vezes a gente é jovem, então, falando até a técnica da inversão assistencial, a gente que é jovem, a gente é mais agitado, tende a ir na onda dos amigos, então às vezes toma escolhas que não seriam tão legais. Então, por exemplo, a pessoa pode escolher algo que daqui 20 anos vai se arrepender, né? Então, é importante que o jovem ele sempre reflita sobre quais as melhores escolhas ela vai fazer, porque isso vai refletir daqui 5, 10 anos. Então, dentro da técnica da inversão existencial, a gente tem que ter essa criticidade do que pode ser bom e do que pode ser ruim para a nossa vida humana. Muito bem, estamos aprendendo muito hoje com a Lucimara aqui no nosso programa Entre Livros, mas a gente vai agora chamar os nossos patrocinadores e você fiquem antenados, porque a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros, apresenta Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando Lucimara Ribas Frederico, ela que está falando para nós sobre a obra Tridotação Consciencial, Teática Inversiva, um lançamento da editora Editares, que está disponível no shopcons.com.br e também na Epígrafe Livraria. Lucimara, então vamos lá. Você fala aqui sobre antecipação da TENEPS. Dentro desse processo aí, né, desenvolvimento parapsiquismo, você já falou um pouquinho, né, que você já vem aí, é uma habilidade que você já traz, né, e você está qualificando cada vez mais. No dia do lançamento você contou várias experiências para a gente, né. Agora, com relação à TENEPS, qual foi a relação que você fez da TENEPS com a tridotação consciencial? Bastante. Bom, primeiro eu vou explicar o que é essa TENEPS, né? Bastante. A TENEPS é uma tarefa energética pessoal que é feita, realizada por uma pessoa única, somente aquela pessoa, com o auxílio de consciências extrafísicas, que a gente chama de amparadores, que seriam consciências que não estão nesse plano físico. Essa TENEPS é diária, todos os dias, esse tenepsista, que a gente coloca como esse nome, que aplica, é uma técnica também, é uma técnica que a pessoa, ela diariamente vai exteriorizar suas melhores energias para pessoas, consciências, consciências, né, que a gente fala que é consciência extrafísica, jogando suas melhores energias com esse apoio desses
dessa equipe extrafísica de amparadores ali que vai estar auxiliando. E aí, diariamente, né, ela vai se predispor num ambiente sozinho, né, fechado, nesse local, com hora marcada, 50 minutos por dia. Esse é o básico ali do que é essa TENEP. Para você que tem interesse em saber mais, a gente tem um manual da TENEP, que o professor Valdo Vieira escreveu. Lá ele também, assim como a técnica da inversão existencial, ele também tem procedimentos, tem toda a questão de como aplicar essa técnica, né? Até no meu próprio livro também, eu acho que é bacana a gente comentar, para quem tem interesse na técnica da inversão existencial. No meu livro, o primeiro capítulo, ele explica as diretrizes básicas, né, da inversão existencial. Então, se você quiser dar uma lida mais, aprofundar, eu acho que é interessante também a gente estar comentando sobre isso. E aí a TENEP, no contexto da inversão existencial, no contexto do livro que eu trouxe, né, também envolve bastante a questão parapsíquica e a questão também de comunicação multidimensional que a gente fala, né? Então, a partir do momento que você está ali exteriorizando suas energias, é necessário, no decorrer da sua vida humana, lembrando que a técnica da TENEP é para a vida inteira, né? E aí exige um preparo anterior para que ela inicie essa TENEP, para que ela não comece assim, porque a partir do momento que você inicia a TENEP, né, que é a sua tarefa energética pessoal, muitas coisas vão mexer, né? Então vão vir consciências para você atender às vezes de vidas passadas, que vai mexer ali com a sua toda a questão energética sua. Então, vai ter essas aproximações de outras consciências, né? E aí a gente estava até comentando que um dos pilares da inversão existencial é muito voltado a ajudar a outra consciência, a fazer assistência, né? E aí uma das formas de a gente fazer assistência dentro do processo da inversão existencial é através da TENEP, né? Que aí você exterioriza suas melhores energias, consegue alcançar pessoas e consciências que muitas vezes você não conseguiria alcançar no seu dia a dia, e elas são trazidas ali, ou você, por exemplo, recebe um pedido. Então, às vezes a pessoa chega para você e fala assim, Lucimara, tem uma pessoa que está doente, está com câncer, você pode jogar, exteriorizar suas energias na TENEP para essa pessoa? Aí você vai lá no quarto da TENEP, né, que está preparado, otimizado, você exterioriza suas energias, coloca na tela mental aquela consciência. E aí eu trago, né, no livro muito assim, como que o inversor ela vai desenvolver e vai chegar, por exemplo, no processo de aplicar a TENEP no contexto da inversão existencial para chegar ao maior número de pessoas possíveis para fazer assistência. E aí você fala que também, bom, na verdade, para chegar nessa tridotação, a pessoa, ela precisa identificar quais são como que eu vou dizer assim, aquelas habilidades que ela já tem desenvolvida, quais são aquelas que ela está capengando, mas, enfim, como é que alia as 3 habilidades e como é que é na prática você aplicar as 3 coisas ao mesmo tempo? Bacana. Às vezes a pessoa ela vai verificar que ela tem uma área dessa tridotação mais desenvolvida, né? Então, como eu estava comentando, no meu caso foi o parapsismo. Por exemplo, para a Rose pode ser intelectualidade, ou pode ser comunicação. Então, cada pessoa, como eu disse, é única. Então, ela precisa realmente fazer uma identificação de qual dessas 3 habilidades ela tem mais desenvolvida e quais as outras que precisam ser mais desenvolvida ou qual que precisa ser mais qualificada. Então, ela precisa fazer um balanço para ela ter mais clareza e realismo do que ela precisa fazer para qualificar. Esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto, a partir do momento que ela já tem, né, esse diagnóstico, e ela já tem claro, eu preciso qualificar minha comunicação. Então, ela vai criar estratégias para desenvolver suas habilidades. E aí, a partir do momento que ela consegue equilibrar
equilibrar essas três habilidades, né? Então, ela percebe, agora sim, agora eu consigo me comunicar bem, agora eu consigo estudar melhor, eu consigo escrever melhor, consigo apresentar melhor as minhas ideias, essa cognição, né, que ela tem desenvolvido, e também eu consigo ter uma assertividade maior para a psique, né, uma sensibilidade energética. Então, ela começa a ter isso daí mais claro, né? Ela consegue perceber que já está um pouco mais desenvolvida e não tem uma discrepância, né? Porque muitas vezes tem uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa é super comunicativa, mas tem ainda travado algumas do processo intelectual, tem travado o parapsíquico. E aí, como funciona na prática isso, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela está, vamos trazer um caso mais usual, ela está conversando com uma pessoa no ponto de ônibus, né? Vou trazer mais para essa questão que é do dia a dia mesmo. Então, ela está lá no ponto de ônibus e aí tem sentado uma pessoa, né? Ou tem um grupo de jovens ali e ela sente, ela recebe, por exemplo, um sinal extrafísico, ela sente que ela tem que conversar com aquela pessoa, ou aquela pessoa vem e conversa com você. Ela percebe aquilo, então esse já envolve um fator parapsíquico. E aí ela sente que ela precisa ter uma conversa com aquela pessoa. E a pessoa começa a conversar com a pessoa ali, tem uma conversa, e de repente, no meio da conversa, a pessoa tem uma dúvida, né, em respeito, por exemplo, a algo que ela precisa melhorar na vida dela. Aí nessa conversa, né, por exemplo, se ela tiver uma bagagem de conhecimento a respeito daquele assunto, então, por exemplo, o jovem começa a reclamar para outra pessoa, eu tenho vício na internet. Eu fico toda hora assistindo vídeos curtos, reels ali, e não consigo me concentrar para a prova da faculdade. Estou trazendo exemplos assim, muito práticos mesmo, né? Que pode acontecer no dia a dia. Comigo às vezes já aconteceu, estou lá no ponto de ônibus, aí eu começo a desenvolver uma conversa, daí a pessoa traz um problema, e aí você tem um domínio sobre aquele assunto, né? Você tem um conhecimento sobre aquele assunto. E aí a pessoa fala, Lucimar, eu estou perdendo muito tempo assistindo vídeos no YouTube e não estou conseguindo estudar. E aí, na conversa, se você tiver essa bagagem intelectual, por exemplo, aí você consegue falar, olha, o que você acha, fulano, de, por exemplo, começar a usar outros aplicativos que diminuam o tempo de uso, por exemplo, no YouTube? Porque tem aplicativos, hoje em dia, por exemplo, que você pode limitar o tempo de uso, que é tipo um cofre. Você coloca os aplicativos que você quer ali, que você estabelece assim, eu só posso ver o YouTube durante 30 minutos do meu dia. Se passar de 30 minutos, aquele aplicativo não deixa você abrir o YouTube. É como se fosse um cofre. Por exemplo, o Instagram, o jovem usa bastante o Instagram, TikTok, né? Então, ela estabelece um limite de tempo, né, para aquilo, e aí, por exemplo, quando passa do limite, ele bloqueia. Então, daí, o que eu vou falar para aquela pessoa que está lá no ponto de ônibus, que está dispersando muito, mas eu já tenho conhecimento de estratégias para ajudar aquela pessoa. Só que, se eu não saber me comunicar da melhor forma possível, aquela pessoa não vai entender. Então, por exemplo, não adianta nada eu chegar e falar com uma pessoa que às vezes não entende, por exemplo, alguma linguagem, por exemplo. Se eu chegar numa linguagem muito formal, muito erudita, e aquela pessoa não entende isso, não vai ajudar aquela pessoa. Então, eu também tenho que saber me adaptar com a pessoa que eu estou falando. Isso também é um processo comunicativo. Então, por exemplo, eu não vou chegar numa escola e também vou falar de uma forma muito vulgar, né? De uma forma assim, falar gírias, e coisa assim. Eu vou chegar e vou trazer uma linguagem mais acessível. Ou como, por exemplo, eu não vou chegar com pessoas que não têm tanto conhecimento, né? E chegar e trazer uma linguagem erudita, que ela não vai entender. Por exemplo, você vai estar falando palavras complexas e a pessoa não vai entender. Então, assim, quando você está conversando com uma pessoa, você precisa adaptar a sua linguagem também, né? Então, tem todo esse processo de comunicação que a pessoa ela vai desenvolver, né? Vai também ter uma empatia comunicativa. Então, quando a pessoa ela tem essas três habilidades desenvolvidas, então ela
que a pessoa precisava de ajuda. Você foi lá e teve, por exemplo, uma iniciativa de falar com aquela pessoa, e a pessoa trouxe um problema. Aí você já tinha uma bagagem de conhecimento sobre aquele problema para ajudar aquela pessoa. E se ela não soubesse se comunicar numa linguagem que ela fosse entender, também não ia resolver. Então, a partir do momento que você alinha, né, faz um sinergismo entre essas três habilidades, você consegue ser mais assertivo no que a gente fala que é a tarefa do esclarecimento, né, que a gente fala muito das tareas, né, que é a tarefa do esclarecimento. Então, muitas vezes você pode errar por não ter desenvolvido aquela habilidade. Às vezes, aquele era o momento oportuno de você ajudar aquela pessoa, só que você não conseguiu expressar o melhor possível, ou não tinha bagagem cognitiva, né, para ajudar aquela pessoa. Agora a gente está falando de intrafísico. A gente pode aplicar essa tridotação também na multidimensionalidade, né? Por exemplo, na saída do corpo, você... Como é que é isso? Você que tem muita experiência fora do corpo. Isso é bacana. Por exemplo, até na própria PNET, que a gente comentou, né, que é essa outra técnica, que inclusive é uma técnica auxiliar, né, da técnica de existencial, a gente também tem outras técnicas que são auxiliares, né, de aceleração evolutiva. Muitas vezes, se a gente tem muito desenvolvido para psiquismo, a gente consegue sair fora do corpo e ajudar a outra consciência, por exemplo, que está precisando de ajuda. Então, ela sai do corpo, né, faz essa viagem astral, né, então, algumas pessoas podem conhecer por esse nome, né, e ali, quando ela sai fora do corpo, ela vê outra consciência, ela se comunica, às vezes telepaticamente, né, então, às vezes você lá no extrafísico, né, fora do corpo, às vezes você não vai falar como está falando aqui, às vezes você vai ter uma comunicação telepática, né, que a gente comenta, né, se você tem telepatia, você conversar com outra consciência, então, acho que tem muito disso, desde você conseguir desenvolver essas habilidades para quando chegar no extrafísico, você se comunicar, trazer as suas questões. Mas, às vezes, o processo intelectual, você também pode exteriorizar energia, e mais, a gente fala mental soma, né? O corpo das ideias, né, que a gente fala. Então, às vezes, você não só exterioriza energias, né? Você exterioriza energia também com pegada mais intelectual, que eu acho que é o neuroectoplasma, né, que a gente comenta, que às vezes eu tenho uma pessoa que está com baixa lucidez, então ela não está conseguindo raciocinar. E aí você chega lá no extrafísico, você exterioriza energia para aquela pessoa, e aí ela consegue, por exemplo, ter um pouco mais de clareza, voltar à lucidez, consegue perceber que ela está projetada também, ou que ela dessomou. Então, por exemplo, eu tive uma vivência mais recente sobre isso, né? Eu tive um processo de dessoma, né, que é o descarte do corpo físico, que a gente chama de morte biológica, né? Aqui na consultoria a gente tem esse neologismo que é dessoma. Então, eu presenciei que teve uma questão de dessoma familiar, né? E aí eu encontrei essa pessoa lá projetada, né? Tive uma projeção com essa pessoa, e aí ela estava com baixa lucidez, e através da minha comunicação, joguei as energias, né? Conversei com ela, expliquei, e aí ela percebeu que ela tinha dessomado. Porque até então ela não percebia que ela tinha dessomado, ela achou que estava viva ainda. E no caso ela perguntou assim para mim, ela falou assim, Lu, eu acho que eu ainda estou sedada, porque ela achava que estava ainda no hospital, né? Então, assim, porque ela não estava sentindo o corpo físico dela. Ela falou assim, Lu, eu acho que eu ainda não dessomei, como é que ela acha que ainda não voltei, né? Tipo, lá do médico, né? Ele tinha sedado ela. E aí eu falei para ela, não, acontece que você dessomou, né? Teve a morte biológica e tudo mais. Eu joguei energia, foi na minha TENET, né? No momento ali. E aí, com isso, ela falou assim, então eu fiz a morte biológica? Eu falei, sim, teve. E aí ela pegou e seguiu e foi, ela entendeu ali. Daí depois, as próximas projeções que eu fiz com ela já sabia que ela tinha dessomado. Ela já sabia que tinha descartado o corpo biológico dela. Então, foi bem interessante isso. Então, assim, se eu não tivesse essa habilidade de conversar, tudo mais, talvez eu não ia conseguir ajudar essa
pessoa naquele momento ali que ela estava passando de baixa lucidez, que ela não sabia que ela tinha destomado, descartava o seu filho. Muito bem, nós estamos aqui já quase no finalzinho do nosso programa, a gente tem ainda 3 minutinhos. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, o que você pode passar para o pessoal que está acompanhando a gente, sabe? Assim, de motivação, de síntese, para a gente fazer o fechamento aqui do nosso programa. Então, assim, a partir do momento que você tem desenvolvido, tem esse cinetismo, né, você consegue acelerar a sua evolução. Assim como eu estava comentando, né, tem vários pilares da vida assim, que a gente pode estar buscando ter, né, até para a gente evoluir mesmo, essencialmente, e ajudar outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente renasce, a gente sabe que às vezes veio para fazer alguma coisa boa na vida, né? Então a gente não veio aqui na vida só para curtir a vida, a gente também veio para ajudar outras pessoas. Então, até as próprias pessoas da nossa família, amigos, né, colegas de trabalho, a gente percebe que a gente pode contribuir de alguma forma para aquela pessoa, para que ela possa se desenvolver também evolutivamente. E aí, esse desenvolvimento trivocacional, né, a gente consegue, muitas vezes, fazer uma assistência mais qualificada, ajudar mais aquela pessoa da melhor forma possível. Então, a pessoa, ela identificar isso é interessante porque ela consegue acelerar a evolução dela. Muito bem, estivemos hoje aqui com a Lucimara Ribas Frederico, né, a mais nova autora da Conscienciologia, falando sobre tridotação consciencial. Lu, a gente agradece de coração, né? É um orgulho para a gente que esteve do seu lado aí por um tempo na Epígrafe, né? Você que foi aí nossa colaboradora na Epígrafe, então, assim, nossa gratidão a você. E a gente agradece, então, a sua participação hoje, a gente agradece também a você que esteve aí conosco acompanhando. Pessoal, então, até a semana que vem. Até mais, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.